Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu, hoje trazendo novidades para vocês, porque nós temos mais um concurso de Instituto Federal aberto, o Instituto Federal de Santa Catarina. E aqui eu já trago algumas informações importantes para vocês, que nós vamos ver aqui conforme eu coloquei na tela. Olha só, qual é a banca que está responsável pela organização deste concurso? É a Fundatec. A taxa de inscrição para esse concurso do Instituto Federal, esse concurso é para docente, não tem técnicos administrativos em educação. Taxa de inscrição, R$ 250. Vagas imediatas, 9. Lembrando que nós podemos ter aí para cada vaga ainda 6 no cadastro de reserva, que dá um total aí de 54 vagas. Então dá até um número ok que pode ser convocado a partir desse concurso. A inscrição, ela começa no dia 28, hoje, na data de gravação desse vídeo, e vai até o dia 7 de agosto. E a prova escrita, que é a prova objetiva, ela acontece no dia 8 de setembro. Então nós vamos ter aí essa prova daqui a um tempinho e a gente tem um tempo bom para estudar, né, para ela, porque nós ainda temos aí, junho está praticamente acabado, mas julho e agosto todo. E agosto, como é muito grande, dá para estudar o conteúdo todo, né? Essa prova, ela foi subdividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa chamada teórico-objetiva, em que nós temos aí 50 questões. Essas questões vão ser distribuídas conforme eu vou falar um pouquinho mais adiante. A gente vai ter língua portuguesa, conhecimentos específicos, legislação, conhecimentos educacionais. Então nós vamos ver aí todos esses pontos. Primeira etapa é essa, a segunda etapa é a prova de desempenho didático, que ela vai acontecer, tem um período estimado, né, segundo o cronograma previsto até então, do dia 15 a 17 de novembro. Então é somente em novembro que nós vamos ter a etapa da prova de desempenho didático. E a última etapa que nós temos é a prova de títulos, que ela vai acontecer no final, em um cronograma que vai ser dado depois. Mas basicamente a gente vai ter o seguinte, o que é que vai ser levado em consideração? O principal, né? Doutorado é 50, mestrado 35 e especialização 15 pontos. Mas a gente ainda tem outras coisas, experiência e tal, algumas coisas que vão entrar lá. E aí eu convido você a ver o edital, o link está aqui na descrição. Essas vagas serão para quais campi? Elas podem ser para qualquer um deles, tá? Então, se você vai para o Instituto Federal de Santa Catarina, você não sabe se você vai para a capital ou para algum interior, é qualquer um. O concurso pode levar você para qualquer um. Então, acontece como geralmente tem os concursos aqui no Ceará. Nós temos no IFCE vaga para a instituição. Acontecem algumas remoções internas e depois cada pessoa pode ser direcionada para qualquer campus da instituição. E vamos lá, quais são as vagas que nós temos? Para você poder fazer esse concurso, você tem que estar dentro de algumas dessas aqui, tá? Nós temos artes, biologia, design de produto, engenharia rural, filosofia, geografia, português e sociologia. Então, olhando, comparando com outros editais, até que esse aqui tem uma pequena quantidade, mas eu vejo como uma grande oportunidade, tá? Essas são as vagas que nós vamos ter disponíveis para esse concurso, mas não desanime, é só uma vaga para cada um, você não deve desanimar por causa disso, porque na verdade você precisa de uma vaga, é dela que você precisa, então essa vaga pode ser a sua. Remuneração e benefícios. Nós temos, segundo a tabela, com os valores atuais de hoje, de 2024. Nós temos que, para a graduação, todos os cargos são prova para regime de dedicação exclusiva. Para a pessoa apenas graduada, você pode fazer, se tiver apenas graduação, a remuneração inicial é R$ 4.875. Na verdade, o vencimento. Aí, se você tiver aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, vai chegar até R$ 10.481. Mas esse não é o valor de fato da remuneração. A gente está vendo o vencimento. A remuneração é o vencimento mais os benefícios. Qual o principal benefício que nós temos? Auxílio alimentação. Ele vem na forma de dinheiro. Então, R$ 1.000 a mais que nós temos que é adicionado a isso. Então, se fosse 10.481, já viraria 11.481. Além disso, nós temos também o auxílio pré-escola, no caso, para quem tem filhos em idade escolar, até 6 anos de idade, você vai receber por filho R$ 484,90. Também, a depender da situação, você pode utilizar o auxílio transporte e o auxílio saúde. O auxílio saúde eu também utilizo, uns menos de R$200, 100 e alguma coisa, tá? Então, com esses valores aí que nós vimos, você teria aí cerca de 11.600 e se você tivesse filho, pularia para uns 12. Só que, segundo as negociações
de greve, desse acordo de greve, se tudo de fato foi assinado, né, que está para ser assinado agora, esses dias, nós teremos que quem entrar vai ter a carreira aglutinada. Como assim? Quando você entra na carreira do EBTT, do magistério, né, do EBTT, você entra no nível D1, vai D1, D2, D3, como a gente tem aqui na própria tabela. Então, nessa classe nível, a proposta é que a partir do próximo ano você já entre não no D11, mas que seja aglutinada a parte do D11 até o D22. Então, em tese, você já entraria com um valor que ficaria não 10.481, mais 13.288, considerando que nós também teremos 9% em janeiro de 2025 de aumento, tá? 9% de aumento. Então, com esse aumento de 9%, mais essa aglutinação da carreira, para quem estiver entrando na carreira, já vai entrar aí com 14.288, mas você pode adicionar ainda, caso você tenha filhos em idade pré-escolar, R$ 489,90 para cada um, para cada filho que você tiver em idade escolar, até 6 anos. Então, quem tem muito filho aí é o momento, né? Sim, então as inscrições, onde que você pode fazer? Você vai fazer lá no www.fundatec.org.br, o link está na descrição. Você vai entrar nessa página, lá embaixo você vai ver ali, ó, realize sua inscrição online. Clicando ali, você vai ter todas as informações necessárias para você poder entrar. Nessa mesma página você vai encontrar o edital. Então o link está aqui na descrição, você já pode ver. Prova teórico-objetiva. Essa primeira parte dessa prova, que é a teórico-objetiva, ela vai ter uma duração de 4 horas. Essa prova terá duração de 4 horas e cada questão terá 5 alternativas que vão de A até E, A, B, C, D, E, das quais, obviamente, somente uma estará correta. E como é que vai ser a divisão da prova, né? A prova objetiva ela tem 50 questões, como nós acabamos de ver, e essas 50 questões vão ser distribuídas com 5 questões de língua portuguesa, 5 questões de conhecimentos pedagógicos, 10 de legislação, e essa legislação é legislação e contexto histórico da educação profissional e científica e tecnológica, que se você olhar tem assim um E/C, significa o quê? Que é eliminatório e classificatório. Então nós temos, dentro dessa tabela, nós teremos aí então a quantidade de questões e os pontos por questões. E percebam que nessa prova, raramente isso acontece, todos os pesos são iguais, então cada questão tem o mesmo peso. Então, eu já deixei, no final desse vídeo, você vai encontrar, deixei uma sugestão de estratégia de estudo para você, baseado nessa informação. Isso não é muito comum, tá? Normalmente, nós temos aí que os conhecimentos específicos possuem um peso bem maior, mas dessa vez nós tivemos peso igual para todos. Todos têm peso igual a 2. Então, 10% da prova língua portuguesa, 10% conhecimentos pedagógicos, 20% da prova legislação e 60% da prova conhecimentos específicos. E mais uma coisa interessante, o ponto de corte, ou seja, o número mínimo de pontos do total que você precisa alcançar para não ser eliminado, é 55 e ele não especifica de qual você pode ficar sem. Tá? Você pode, por exemplo, você pode zerar a língua portuguesa, zerar conhecimentos pedagógicos, e você ainda poderia ficar com 90 na sua prova. Então, achei também isso interessante, porque às vezes você pode até não dominar uma área, mas na outra você manda bem, né? Locais de prova. A prova teórica objetiva para todos os cargos será em princípio, ou seja, ainda pode sofrer alguma alteração, alguma retificação, realizada nos municípios de Chapecó, Florianópolis, Joinville, Lages, Palhoça e São José, Santa Catarina. Então, todos os cargos eles vão ter provas nesses municípios especificamente. E nós vamos ter aqui, né, o conteúdo de língua portuguesa, que eu vou falar primeiro para vocês, dentro do conteúdo programático da parte da prova base. Nós teremos leitura e compreensão de textos. Se você observar, eu deixei destacado aí esse 1.1, provavelmente vai sair uma retificação. Coisa simples, tá? Porque eles colocaram o primeiro ponto e o segundo como 1.1, o subíndice. Então, provavelmente isso aí vai sofrer uma pequena retificação, só vai mudar a numeração, vai até 1.10. Então, particularidade do gênero do discurso, suporte esfera de circulação do texto, abordagem temática, estruturação do texto, ideias principais e secundárias, relação entre as ideias, efeito, sentido e figuras de linguagem no texto, intencionalidade, por aí vai. Não vou ler tudo aqui, mas eu estou passando aqui no slide para vocês. Da mesma forma, na segunda parte, um detalhe que eu coloquei aqui, língua portuguesa, 5 questões, peso 2, só para você fixar, são apenas 5 questões e o peso 2, ou seja,
vale 10% da prova. E léxico, aspectos linguísticos, relações morfossintáticas, ortografia, variação linguística, colocação pronominal, né, o ênclise, mesóclise e também a próclise. E por aí vai. Vozes verbais, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, coordenação e subordinação, que não pulou a linha, né? E pontuação. E agora nós vamos para a parte de legislação e contexto histórico da educação profissional, científica e tecnológica, que são 10 questões com peso 2. Como é que vai ser distribuído, gente? Nós teremos questões, dentro dessas 10 questões, são 7 pontos. Primeira coisa, excelente esse concurso. São 7 pontos apenas. Se você olhar o Instituto Federal de Sergipe, eram 32, transformaram em 22 pontos. O IF Baiano também 30 e poucos pontos. E no de vocês aqui são apenas 7 pontos e pontos muito bons de fato de serem estudados. A Lei 8.112, o Decreto 1.171, Código de Ética do Servidor, a Lei 12.711, tem vídeo aqui no canal, tá? Você pode ver completinha essa lei, eu fiz um vídeo dela completa aqui no canal. A 12.772, que é da carreira docente, a 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, enfim, os IFs, ou IFs, né, como algumas regiões chamam. Essa parte 6 e 7 são bem específicos, né? Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, ou seja, o PDI 2020-2024. E no item 7 nós temos contexto histórico da educação profissional, científica e tecnológica no Brasil. Detalhe que no edital eles também já dão para a gente aí uma sugestão de bibliografia. Então isso pode ajudar bastante, tá? Porque você já tem um norte, né, em relação a isso. E eu deixei destacado aqui em negrito, como vocês podem ver, o que você já pode encontrar dentro do meu curso de legislação, conforme eu vou falar um pouquinho mais adiante, apresentar melhor a vocês. Mas esses 5 pontos dos 7 já estão dentro do nosso material. Então você já tem lá videoaulas, PDFs e tudo mais dentro de um curso que eu preparei especificamente para institutos e universidades federais. Lógico, o ponto 6 exatamente esse ponto 6 não tem porque é muito específico, né? Não teria como preparar isso previamente. E o contexto histórico da educação profissional, científica e tecnológica também não é um ponto muito comum nos concursos. Normalmente nós temos legislação. E nesse ele colocou legislação e contexto histórico da educação profissional, científica e tecnológica, tá? Mas assim como eu trabalhei com o pessoal do IFES, também posso trabalhar esse ponto 6 e o 7 aqui em algumas lives com vocês às quintas-feiras, às 19h30. Da parte de conhecimentos pedagógicos, né, que é uma outra etapa que nós temos, uma outra disciplina dessa prova, nós vamos aqui com esses 18 pontos. E se você observar, né, história, filosofia, sociologia da educação, organização do trabalho docente, teoria e prática de currículo, nós temos todas aquelas coisas lá das licenciaturas. Para quem é dos bacharelados da vida, que não fez licenciatura, esse é um grande desafio estudar esses pontos, porque nós não estudamos isso dentro dos bacharelados, tá? Então não é comum uma pessoa estudar isso. Então, educação de jovens e adultos, gestão escolar, planejamento pedagógico, didática e a formação docente, essas coisas a gente não estuda, tá? Não faz parte do núcleo da formação dos bacharelados. Então, para você que é licenciado, talvez já haja aí uma familiaridade maior. E lá embaixo, no item 18, nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí ele coloca com foco, né, aplicada à educação profissional e tecnológica. E agora a parte de específicas eu não coloquei porque cada cargo vai ter um conteúdo diferente, então fica aí para você verificar para o seu cargo qual é o conteúdo específico para você que você precisa estudar, que é muito importante. E agora vamos lá quais são as outras etapas. Nós falamos da prova teórico-objetiva. E agora nós vamos para a outra etapa que nós temos mais duas, né? A prova de desempenho didático e a prova de títulos. Dentro da prova de desempenho didático, você tem um mínimo que você tem que alcançar, que é 70. Olha só, é um nível alto. Alguns concursos deixam como 60 e esse subiu para 70. Então, é um nível considerável. A prova de títulos também é só classificatória, né? Você está vendo aí um E/C, porque a desempenho didático é eliminatória e classificatória. Já a prova de títulos ela é somente classificatória. Porque se você for apenas graduado, você consegue entrar. Não precisa ter o mestrado, especialização, mestrado, doutorado. Obviamente, se você tiver mestrado, doutorado, fica mais fácil porque você vai ter a sua pontuação acrescentada. E as áreas, percebam, a gente tem convocados para a prova de desempenho didático 14 pessoas. São 14 pessoas que nós vamos ter para cada uma das áreas, porque é uma vaga para cada uma dessas áreas. Então são 14 candidatos.
2 PCD, 6, no caso, né, 6 PPP e 6 ampla concorrência. A gente só vai ter uma alteração ali em português, porque português a gente vai ter vagas específicas para PCD. PCD ou é PPP, não vou lembrar agora especificamente, mas se você observar, só aí que nós tivemos uma mudança, tá? Então, acho que é PCD, porque é o número maior, 6. Então, aí, português, São Lourenço Oeste, do Oeste, a gente vai ter mais vagas focadas em PCD para a língua portuguesa, tá? E agora eu deixei aqui para vocês uma estratégia de estudos. Olha, como é que você pode fazer? Eu fiz aqui uma estimativa se você tem 4, 6 ou 8 horas por dia. Se você tem 4 horas, eu recomendo que você faça conforme eu coloquei aqui nesse cronograma, nessa distribuição diária de estudos. Ó, 30 minutos para a língua portuguesa, 30 para conhecimentos pedagógicos, 1 hora para legislação e 2 conhecimentos específicos. Isso se você tem 4 horas diárias para estudar. Todavia, se essa não é a sua realidade, não, eu tenho mais tempo ainda. Eu tenho 6 horas por dia. Aí o que é que você faz? 45 minutos para português, 45 minutos para conhecimentos pedagógicos, legislação e histórico da educação, 1 hora e meia, e conhecimentos específicos, 3 horas. Mas professor, por que está colocando aí 3 horas? Gente, eu fiz isso aqui baseado no número de questões, porque todos os pesos são iguais. Então, essa estimativa fica bem fácil de fazer, de quanto você deve estudar para cada um. E se você tem 8 horas por dia, eu recomendo que você estude 1 hora por dia língua portuguesa, 1 hora dos conhecimentos pedagógicos, 2 horas de legislação e o histórico da educação e 4 horas conhecimentos específicos. Agora, professor, recomenda que eu estude um horário inteiro só legislação ou só conhecimentos específicos, por exemplo, que eu falei 4 horas? Não recomendo que você faça assim. Eu recomendo que você estude 1 hora ou 2 horas no máximo de cada disciplina. Então você pode até fazer, estuda 1 hora uma disciplina, faz uma pequena revisão de uma outra e vai para a próxima. Então vamos lá. Digamos que você vai estudar 30 minutos de língua portuguesa. Você pega lá a língua portuguesa, estudou 30 minutos e aí você vai agora para conhecimentos pedagógicos. Aí estudou conhecimentos pedagógicos. Quando você for para a legislação, aí você pode pegar e fazer uma pequena revisão, caso você estude um pela manhã ou outra tarde, né? Uma pequena revisão daquilo que você estudou, ou então você pode fazer uma revisão do que você estudou sempre no dia anterior. Eu acho que fica até mais interessante nesse caso. Então você estuda num dia, revisa no outro. Como assim, professor, essa revisão? Você vai pegar o seu material, vai destacar, vai fazer as anotações, e antes de iniciar os seus estudos no outro dia, você vai dar uma olhada passada rápida ali. Se você já tiver algum esquema melhor, você pode resolver questões também. Então é importante que dentro dessa sua distribuição tenha resolução de questões, ciclo de revisão e o estudo mesmo mais objetivo do conteúdo, tá? Então essa é a dica que eu deixo para vocês aí. E agora vamos lá, estratégia ainda de estudo, né? Dicas para a sua maratona de estudos. O que é que você pode fazer? Primeira coisa é organizar os seus horários. Então não adianta você não ter um horário organizado e querer estudar, porque você pode até estudar, mas vai ser uma bagunça só. Você vai ficar muito complicado de você alcançar, bater o edital e revisar tudo e ter um domínio bem interessante do conteúdo como um todo. Tem em mãos o itinerário que irá seguir, ou seja, eu vou estudar isso e isso. Todo o caminho que você vai fazer. Aqui eu vou revisar isso, e aqui eu reviso esse outro, e depois eu vou fazer questões, e depois eu vou fazer um simulado. Então tenha todo o itinerário daquilo que você vai fazer. Busque por um material direto, de confiança e focado na sua área. Então, cuidado com aqueles materiais que você vai encontrar, que o cara faz para um concurso da área da justiça. Aí você vai estudar legislação focado em Instituto Federal e está estudando lá súmulas, jurisprudências e decisões do STF que não vão ser cobradas aqui. Não é comum nós termos esse tipo de situação de cobrar súmulas vinculantes e tudo mais. Nós tivemos uma situação que foi no Instituto Federal Baiano, mas foi totalmente atípico. Totalmente atípico. Não é comum de forma alguma. Evite distrações quando estiver estudando, ou seja, se você estiver estudando, evite deixar a notificação ativa do celular, tira aquele barulhinho do WhatsApp. Eu não sei se você vai estudar pelo próprio celular, às vezes você é obrigado a não ter um computador, ou se você for estudar por um tablet, tiver uma TV, alguma coisa assim, busque ao máximo ficar longe do celular
no momento de estudo. Estou estudando aqui, foco total naquilo que você se propôs a fazer. Não fique perdendo tempo e se distraindo, porque isso vai levar você no sentido contrário daquilo que você quer alcançar. Resolva muitas questões da banca e depois que você resolver tudo aquilo que você... já estou dominando aqui a banca, aí você parte para outras. Se der tempo, né? Como o concurso vai ser em setembro, eu acredito que dê tempo, se você começar a se preparar agora. E para você se preparar agora, para começar, eu tenho o material do curso de legislação aplicado aos institutos e universidades federais. Vejam bem, é um material focado em instituto e universidade federal. As questões que eu coloco dentro desse material, ele é focado nessa área. Especificamente. Então as aulas que eu produzi, que eu gravei, o material que eu faço, que eu fiz em PDF, as questões, aí tem mais de 250, mas nós já temos aí mais de 320 questões. Na verdade tem muito mais do que isso, porque a gente também tem algumas questões que estão em vídeo, tem questões que eu coloquei agora como bônus há pouquíssimo tempo, né? Um caderno de questões do IFAP, que tem 70 questões com o conteúdo do edital do IFAP Docentes. Além disso, nós vamos ter, olha só o que é que nós temos aqui, ó, todos esses 10 pontos, mais esses dois aqui embaixo. Nós temos 8.112, que está no concurso de vocês. A LDB, segundo ponto, está no concurso também. 11.892, está no concurso de vocês. A 13.709, LGPD não está. A Lei do Processo Administrativo também não. Improbidade também não está no concurso de vocês. 8.027 não. Decreto 1.171 está no concurso de vocês. A Lei 11.091 é dos tais, mas o de vocês é essa aqui, ó, a 12.772, que está como bônus em vídeo dentro de um mega aulão. Você pode entrar dentro desse bônus aqui, nós temos 6 horas de vídeo aula, que temos, ó, várias leis, entre elas a 12.772 completa. Então você vai ter, dos 7 pontos de legislação, você tem 5 dentro desse material que está com preço muito bacana, tá? Não vou nem falar o preço não aqui, você vai ver aqui, ó, na descrição, você tem um link que você vai encontrar, tá um preço promocional só essa semana. Então aproveite essa oportunidade desse concurso, é um concurso excelente, uma excelente oportunidade. Não tenho dúvida que a concorrência vai ser alta, então você precisa se preparar o quanto antes. Então contem comigo nesse processo, me sigam lá no Instagram, no @marquescruz. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui dizendo para qual cargo você vai concorrer. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.